Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, continuando na parte de geometria analítica aí, eu vou falar com vocês sobre a distância entre dois pontos, tá? No plano cartesiano. Para começar, a gente vai começar com os dois casos mais simples, que é quando os dois pontos eles pertencem a uma reta que estão paralelas ou ao eixo y, ou ao eixo x, né? Ou ao eixo y, que esses dois casos aqui. Antes, vamos relembrar como é que a gente encontra as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Por exemplo, esse ponto A aqui, ó, vamos colocar aqui no cantinho. Lembrando que as coordenadas do ponto, o primeiro númerozinho é do eixo x e o segundo é do eixo y. Então, qual a coordenada desse ponto A aqui, ó? Para o x ele é menos 4, para o y ele é 3. Então, meu ponto A é menos 4 e 3, beleza? E o ponto B? Ponto B, ó, para o x ele é menos 1, para o y ele é 3. Então, esse ponto B é menos 1 e 3. Beleza. Qual a distância entre esses dois pontos? A gente determinar a distância é a gente determinar a medida do segmento de reta entre eles, ó. Certo? E aí, nesse caso aqui, é muito simples, porque só observar, ó, essa medida aqui é a mesma medida dessa distância aqui, certo? E do menos 4 até o menos 1, qual é a distância? Ó? 1, 2, 3, certo? Então, a minha distância aqui, do A até o B, é 3, certo? Ó, do menos 4 para o menos 1 é 3. 1, 2, 3. Beleza? E nesse caso aqui, que está paralelo ao eixo Y. Então, ó, vamos colocar as coordenadas aqui. Quais as coordenadas do ponto C? Para o x ele é 4, para o y ele é 4 também. E as coordenadas do ponto D? Do ponto D. Para o x ele é 4, para o y ele é menos 2. Então, 4 e menos 2. Então, a distância de C até D, ó, deixa eu marcar aqui o segmento de reta, né? Essa distância aqui, de C até D, é a mesma distância daqui, certo? Então, ó, a gente vai olhar no Y. Do menos 2 até o 4, qual a distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, repare, o que eu fiz? Ó, aqui, eles tinham o mesmo valor para o Y, tá vendo? Então, o que eu fiz? Vi a distância no X. Aqui, eles tinham o mesmo valor para o X. Então, o que eu fiz? Eu vi a mesma distância no Y. Eu vi a distância no Y. Então, esses dois casos aqui são simples da gente enxergar, certo? Agora, e se os dois pontos não estiverem paralelos nem ao eixo X nem ao eixo Y? Não, o segmento, né? Não for paralelo. Que é esse caso aqui. Primeiro, vamos colocar as coordenadas aqui. As coordenadas do ponto E, ó, para o X é 1, para o Y é 3. Então, é 1 e 3. E as coordenadas do ponto F, para o X é 4, para o Y é menos 2. E aí, como que a gente faz para achar essa distância aqui? Reparem comigo. Eu posso, ó, deixa eu fazer isso aqui. Fechar um triângulo aqui, ó. Aqui. E aqui. E aí, eu vou ter um triângulo retângulo. Sempre que fala de triângulo retângulo, a gente lembra de Teorema de Pitágoras. Essa distância que eu quero descobrir
ela é a hipotenusa do meu triângulo. E como que era o teorema de Pitágoras mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, não é? Então, no caso, a hipotenusa aqui vai ser a distância que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Ó. Distância de E até F. Lembra que a hipotenusa ao quadrado? Então, vai ficar isso aqui ao quadrado é igual a soma dos meus catetos ao quadrado. Aí, repara bem. Qual é essa medida aqui? É a mesma que essa aqui. Do 1 até o 4, que é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais... Qual é essa medida aqui? É a mesma distância daqui. Do 2 até o 3, que é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 5. Então, mais 5 ao quadrado. Então, essa distância aqui de E até F ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, vamos lá. Distância de E até F ao quadrado vai ficar 9 mais 25, 34, certo? Então, a distância aqui vai ser a raiz quadrada de 34. Não tem raiz exata, você pode olhar aí na calculadora quanto que dá. Vai dar 5, alguma coisa, né? Porque 6 ao quadrado é 36. 5, alguma coisa, certo? Vamos deixar assim por enquanto. Beleza? Então, repare bem. Nós usamos o teorema de Pitágoras, né? Para essa distância aqui, ó, eu vi a distância no x, não é? Ó? Repare, aqui é 1, aqui é 4. 1 e 4. Então, o que eu fiz? 1 menos 4, ou 4 menos 1, e me deu o 3 aqui, certo? E aqui, essa distância aqui é a distância do y, ó, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Qual que é a distância dos dois? 5. Se eu fizer 3 menos 2, vai dar 5. Onde eu estou querendo chegar? Na fórmula. Essa fórmula aqui da distância entre dois pontos, ela tem a origem ali no teorema de Pitágoras, né? Por quê? A gente diminuiu o x de um ponto. Então, ó, dado o ponto A qualquer, que tem coordenadas xa, ya, e o ponto B, xb, yb, eu vou pegar a distância do x, né, fazer um x menos o outro, e a distância do y, um y menos o outro, e aplicar o teorema de Pitágoras lá, que elevou tudo ao quadrado. Então, no final, eu vou ter essa formulazinha aqui, ó. Distância de A até B é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Vamos aplicar isso no exemplo? Vamos ver um exemplo, olha só. Determine a distância entre os pontos A, 0 e 1, e B, 4 e menos 2. Então, vamos lá. Ó. Então, eu tenho aqui o ponto 0 e 1. Precisa desenhar o plano cartesiano? Não precisa, tá? Então, tem esses dois pontos, quero saber a distância entre eles. Então, esse primeiro númerozinho aqui é o x, y, x, y. Então, vou pegar a distância de A até B, vai ser a raiz quadrada. Primeiro, eu vou diminuir o x, ó, 0 menos 4 ao quadrado, mais, depois diminuo os y's, 1 menos 2. Cuidado aqui por causa do menos, ó. 1 menos, aí o 2 já é negativo,
Então, vai ficar 1 menos menos 2, que vai virar mais, tá? Vamos com calma aqui. Ó, raiz quadrada, 0 menos 4 dá menos 4. Mais, aqui é 1 menos menos 2. Então, esse menos e menos aqui vai virar mais. 1 mais 2, que é 3. Certo? Então, no final das contas, vai ficar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, gente, sempre vai dar positivo aqui dentro, tá? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, a distância de A até B vai ficar a raiz de 16 mais 9, 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Beleza? Vamos para mais um. Determine a distância entre os pontos C, menos 2 e 2, e o D, 4 e menos 1. Então, vamos lá, vou colocar aqui de novo, ó. Menos 2 e 2, 4 e menos 1. Então, esse é o x, esse é o y, esse é x, esse é y. Então, a distância de C até D vai ser raiz quadrada, aí primeiro diminui o x. Menos 2 com menos 4. Ao quadrado. Mais, agora diminui o y. 2 menos menos 1. Cuidado aqui de novo, tá? Porque o 1, ó, já é negativo. Então, a distância de C até D vai ficar raiz quadrada. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Então, menos 6 ao quadrado. Mais. Aqui é 2 menos menos 1. Então, vai virar mais aqui, ó. 2 mais 1, que é 3. Distância de C até D, raiz quadrada, menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6. Ou, como eu falei, como é ao quadrado, vai ficar sempre positivo mesmo. 6 vezes 6, 36. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 36 mais 9 vai ficar 45. 45 também não tem raiz quadrada, né? Vai dar 6, alguma coisa. Mas, se você quiser melhorar isso aqui, a gente pode fatorar o 45, lembra? Vocês lembram de fatorar? Ó, 45 dá para dividir por 3, que dá 15. Dá para dividir por 3 de novo, que dá 5. E agora só dá para dividir por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, os repetidos viram um só. Vai ficar 3. Os repetidos, né, saem da raiz. 3 e o 5 continua dentro da raiz. 3 raiz de 5. Beleza? Então, pode ficar assim também. Por hoje é isso, tá? Voltem aí, revejam os exemplos. Tudo de bom para vocês. Beijos!